Graças a Deus. Quem crê no milagre, diga amém. Amém. Graças a Deus. Pois então, vocês sabem que um dia expulsaram Jesus de um certo lugar por causa dele fazer milagres? O que você faria se você chegasse em um lugar e estivessem expulsando, atropelando a pessoa a qual te ajudou, te ajuda muito? Como você se sentiria? Alguém pode me dizer? Como você se sentiria? Eu vejo que os irmãos gostam muito de conversar. E por isso, irmãos, que às vezes eu gosto de perguntar. Né, irmãos? Eu gosto de perguntar, porque assim... Então, quando eu estiver ministrando a palavra, fique esperto quanto à conversa, porque eu posso perguntar para você. Tá bom? Graças a Deus. E daí fica bravo comigo, né? Como que você ficaria? Bravo comigo? Sim ou não? Como que não, gente do céu? A pessoa só te ajuda, só te faz o bem, e você chega, estão atropelando ela dali. Você não ia ficar bravo com o atropelador? E ajudar a atropelar? Falou, vamos expulsar esse infeliz daqui. Só me faz o bem. É assim que nós ia reagir? Graças a Deus. Irmãos, eu estou falando assim só para dar uma abrida aqui na goela. Eu acho que eu andei tomando muita água gelada hoje. Estava bastante quente, um serviço na poeira. Então está um pouco difícil. Até não vou nem falar muito, né? Para nós já passar para o pastor Rosalino dar aqui a continuação na campanha. Mas eu quero ler aqui com os irmãos no livro do Evangelho de João, no capítulo de número 9. Evangelho, quarto Evangelho, capítulo de número 9. Uma pergunta importante que o pastor Rosalino me fez aqui. Qual dos Joãos? Né? Primeiro João? Qual Evangelho? Porque assim, irmãos, tem o Evangelho de São João, que é ali o quarto do primeiro do Novo Testamento, né? É o quarto Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí vem as epístolas, lá no finalzinho, né, pastor Rosalino? Quantas epístolas de João tem, diácono Daniel? Não vale ir lá olhar. Diácono Pedro. E irmãos, domingo, não se esqueçam, a partir das 8, né, nós vamos se reunir aqui com os nossos obreiros. Eu quero falar com os irmãos a respeito de humildade. Vocês sabem que a humildade do crente, ela é como um distintivo. Vocês já viram o policial sem farda? Aquele. É o policial que anda sem farda, ele anda com distintivo, bonito, assim, grandão, pendurado na cinta. Às vezes na cinta, sei lá, onde ele quiser colocar. É dele, ele põe na onde ele quiser, né? Vocês sabem que no tempo dos escravos, então, era costurado na roupa do escravo um avental para mostrar que ele era escravo. Aí todo mundo que olhava nele, quando via ele com aquela roupa, sabe quando você vai na festa junina, que tem aquele monte de gente tudo costurado assim, né? Nada a ver com o povo da roça, aquele lá, né, irmãos? Nada a ver. Porque eu estava trabalhando na roça hoje, lá na roça, e a minha calça estava assim rasgada, mas eu não estava tudo costurado assim, do jeito que eles se apresentam lá em Roda da Fogueira, né? Então nada a ver com nós lá da roça. E os escravos, eles costuravam assim um aventalzinho, e era o distintivo deles.
Todo mundo, quando via, falava: ele pertence a algum senhor. Ele é lá do senhor fulano de tal, do senhorzinho. E a humildade, da qual eu quero, não vou falar agora, só estou adiantando assim, para vocês, como se fosse um cozinheiro fazendo a comida, e pegar assim e falar assim: prova, mas não é para servir agora, tá? Quero só que você sinta o sabor, né? Esse aqui vai ser servido mais tarde. Então você vai lá e senta e fala: sabe aquele H1 com um monte de M's assim? Eu vou vir para o almoço. É isso que vai ser servido? Então eu estarei aqui. Então nós vamos falar sobre humildade, o distintivo do crente. Né, irmãos? Às vezes, não vou entrar no detalhe. Todos acharam? Digam amém. Amém. Então lemos a palavra do Senhor. Senão daqui a pouco vocês cansam, né? Eu já vi que já tem a metade do povo sentado. Eu gostaria de convidar você, gentilmente, para nós se colocar de pé assim, em referência à palavra do Senhor. Né, irmãos? Porque me toca de falar mais um pouquinho. Me toca. Eu fui intimado dias atrás a comparecer no fórum. Não, sem a mãe, não sabe, né? Com o Espírito Santo. E quando eu cheguei lá, eu tive que, antes de me apresentar, eu ficar em pé, diante da meritíssima juíza. Então, quando nós vamos ler a palavra do Senhor, por que nós não ficamos de pé? Este livro fechado é um livro, é uma biblioteca. Vocês sabem que o nome Bíblia significa biblioteca? Uma coleção de livros. Quantos livros tem nessa biblioteca? 53? 62? Quantos livros, pastor Rosalino, há nessa biblioteca sua? 66. Então é uma coleção de livros. Então este livro ou esta biblioteca fechada é uma coleção de livros. Mas quando ela é aberta, a boca de Deus falando aos nossos corações. Então por isso, né, se colocamos em pé para ler a palavra de Deus. Diz assim, capítulo de número 9, versículo 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Agora eu quero ler 32. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu, do mesmo 9. Versículo 32, do mesmo 9. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe:
Tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? Expulsaram. Jesus, pois, ouvindo que tinham expulsado, e encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Pode sentar. Graças a Deus. Vocês viram que palavra maravilhosa? Sempre que nós lemos a Bíblia, né, irmãos, nós sempre aprendemos coisas novas. Sempre, sempre, sempre. Você pode ler 30 vezes a mesma história, o mesmo texto, o mesmo versículo, e todas as vezes que você lê, você vai se alimentar do mesmo alimento, mas com um saborzinho diferente. Tá difícil de falar hoje, né, irmãos? Eu acredito que até para você ouvir dá tosse. Tá complicado, tá muito seco, né? Tá precisando do que mesmo? Chuva. E com essa chuva só um milagre, né, irmãos? Só um milagre. Porque, segundo a meteorologia aí, para nós não tem chuva até segunda-feira. Então nós vamos ter que se atacar na água mesmo aí, bebendo água e mais água, para hidratar esse corpinho que Deus nos deu com tanto carinho. Sim ou não? Sim. Graças a Deus. Então, se Deus te deu com muito carinho, cuide bem dele, tá? Cuide bem dele, beba bastante água, porque está bastante seco. Eu admiro muito o pastor Rosalino, porque sempre que você chegar na casa dele, ele está sempre no mesmo sofá, sempre com as mesmas não preocupações, né? Se preocupando sempre com nada mesmo, e bebendo ali a sua aguinha fria, cuidando do corpinho que Deus deu a ele. Que maravilha, né, irmãos? E vocês vejam bem que Jesus, ele observa todas as coisas. Jesus, ele observa nós na medida em que nós estamos trilhando caminhos aqui na terra. Eu falei que eu queria ser bem rápido, já é 10 para 9. E na medida que Jesus vai nos observando aqui, ele vai vendo do que nós necessitamos, do que nós precisamos. Aí ele fica sempre aguardando a nossa fala. Por exemplo, eu sei que a Mariazinha não está aqui, ela cansou, ela foi para a fazenda hoje, andar de jirico com nós lá. E ela cansou muito, então não veio. Eu sempre, né, eu vejo a Mariazinha, minha menininha, e eu vejo que ela precisa de um sapatinho. Até perdeu o pé do sapatinho hoje lá, naquela violência do jirico que nós estava. Perdeu o pé do sapato, depois voltou e recuperou. Mas a gente olhando, você sabe que precisa. Você que é pai, você que é mãe, sempre que você vê teu filho, você sempre vê que ele precisa de alguma coisa. Mas na medida que ele é obediente a você, então você vai alcançando a ele, segundo o que ele vai te pedindo. E até mesmo aquilo que ele não te pede, mas que você vê que ele precisa, você vai lá e compra. E quando você vê que o negócio não é lá tão importante, mas ele insiste, você vai lá e faz pela insistência dele. Vocês lembram
daquela mulher, daquela viúva, que precisava muito de uma ajuda de um juiz que não cedia por nada. Vocês lembram? Ninguém lembra? Quem aqui é daquele tempo? Ah, então está explicado por que vocês não lembram. Aí vocês falam assim, e você lembra? Claro que eu lembro. Eu li aqui. E a gente só lembra daquilo que a gente viu, ou leu, ou viveu. Então, deixa eu melhorar a pergunta. Alguém já leu a respeito dela? Alguém já leu? Deixa eu melhorar a fala. Ela precisava muito que o juiz trabalhasse na causa dela. E todos os dias ela ia até a casa do juiz. Quando não ia lá no escritório dele, ia na casa dele. Vocês estão lembrando de quem que eu estou falando? Não lembraram ainda? Ô, pastor Rosalina, ajuda aí, você lembra? De algum detalhe? Também não? Eu não lembro o nome, mas você já pegou essa palavra. Pois então, é dela que eu estou falando. E de tanto ela insistir, e pedia, e faça justiça, de repente ele se encafifou com a mulher. E falou, vou fazer justiça para ela. Não que eu respeite homens. Você veja que ele era tão cínico, o cidadão, da qual a palavra narra, que ele diz assim, que ele não respeitava nem Deus e nem homens. Mas por causa da insistência dela, eu vou fazer justiça para ela. Então, irmãos, nós sempre temos que sim insistir sobre aquilo que nós precisamos. Há coisas que nós temos que ter insistências. E há coisas que Deus opera na nossa vida. Por permissão dele vem coisas tenebrosas sobre nós, para que a glória dele seja manifesta. Vocês viram o que nós acabamos de ler aqui? Jesus passando com os seus discípulos e com ele uma grande multidão, porque onde Jesus andava, nunca andava pouca gente, sempre muita gente. Então, o cego ali, de bobeira, né, irmãos? Nasceu cego, então sem nenhuma perspectiva, nunca vou ver nada mesmo, então estou contente com o que eu tenho. Eu não tenho nada, nem zóio para me enxergar, né? Ele ali naquela situação. Mas de repente Jesus passa e algum entre eles fala assim, que sempre tem aquele que gosta de perguntas, né, irmãos? Falou, Jesus, dá uma olhada aí. Tá vendo a situação dele? Quem que pecou para que ele tivesse nascido assim? Todo mundo ali sabia que ele era cego, desde do ventre. Nasceu cego, nasceu sem ver nada, cresceu sem ver nada, e estava já com os seus cabelos, eu acredito que já quase que nem o cabelo do irmão Daniel, assim, meio embranquiçado, e não tinha visto nada. A nossa tiririca da igreja Filhos da Promessa, né? E não tinha visto nada. Então para ele tanto fazia ele ver ou deixar de ver, ele estava contente com o jeito que estava. Mas de repente alguém formula assim uma pergunta: Jesus, quem que pecou? Foi ele ou foi o pai dele, ou foi a mãe dele, ou foi o avô dele, ou quem seja lá que foi para que ele pagasse a bula roubada? Por que caiu sobre ele o pecado? Quem que foi que pecou? E ele queria saber quem que tinha feito o pecado para que isso fosse caído sobre o jovem cego. Mas Jesus falou assim: nem ele pecou, nem o pai dele pecou, nem a mãe dele pecou,
nem o tataravô dele pecou, nem a bisavó dele, ninguém pecou. Para isso não. Mas foi permitido isso, que ele nascesse assim, para a glória de Deus ser manifesta através dele. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Todos nós, isso já é uma outra mensagem, mas eu quero dar uma pegadinha pela beirada assim, para nós encaixar aqui. Todos nós já tivemos um dia mau na nossa vida. Sabe, o dia mau do qual eu quero te falar é o dia em que você levantou pela manhã e falou assim: ô Senhor, por que isso na minha vida? Por que essa enfermidade? Por que tanto sofrimento? E você procura na tua vida, você faz assim, sabe? Como é que fala? Uma radiografia, é assim? De cima embaixo, de baixo em cima, de lado. Escaneia o esqueleto inteiro. E fala: Senhor, o que eu fiz para que isso tivesse acontecido? E você procura na tua agenda de pecados, que eu acredito que todo crente tem, uma agendinha de pecado. Ó, Senhor, eu fiz isso aqui, né? Depois quero que o Senhor me perdoe, mas vou marcar aqui para que eu não me esqueça. E você vai nela e fala, e procura lá e você não encontra. Aí alguém fala assim, lá dentro da tua casa mesmo: quem será que pecou? O que será que ele fez? O que será que ela fez? Pisou na bola com Deus, Deus pesou a mão sobre ele. Pisou na bola com Deus, Deus pesou a mão sobre ela. Há uma falsa crença de que todo mal que sobrevém sobre o servo de Deus é consequência de um pecado. Nem tudo é consequência do pecado. A dele não era. Isto aconteceu para que por ele fosse manifesta a glória de Deus. E Jesus cuspiu na terra, fez um lodo, uma pelota de barro, lambuzou os olhos dele, ou o local onde deveria ter olhos. Vocês já viram que alguém assim, que nunca enxergou como que é o olho dele? Parece assim que é um negócio que não tem essa... Entendeu? Fecha o olho assim, passa o dedo assim nos teus olhos. Faz assim, irmão de lei. Fecha o olho e passa o dedo assim na batata dos olhos. Você vê o negócio. O que você achou aí? Não precisa carcar, calma do céu. Era só passar. Entenderam, irmãos? Ele não tinha isso. Era só o buraco. Não formou o olho, ele não formou a batata dos olhos. Eu usei essa expressão agora aqui. A minha mãe que falava: o que você faz com essas duas batatas na cara que não enxergou? Não tinha essas batatas no olho. Essa bulica dos olhos. Então imagine como que era. Jesus pegou, lambuzou de barro e falou: agora vai lá e lava.
E ele foi, ele já sabia o rumo. Foi lá e lavou os olhos, ou o local dos olhos. E pasmem, ele voltou de lá vendo. Ele não sabia quem. Ele só ouviu a voz. Mas ele creu. E ele obedeceu. E ele foi. Para resumir e para nós concluir, hoje é o segundo dia da campanha. Então você que iniciou essa campanha sexta-feira passada, nós vamos fazer novamente aqui o corredor. E você venha crendo. Venha crendo. Porque o mesmo Jesus que untou os olhos do cego, o mesmo Jesus que deu vista, que fez criar olhos nele, ele está aqui nesta noite. E quando você passar, se você assim crer, ele te restitui nesta noite. Porque esse é o desejo do nosso Jesus. Ele disse aos seus discípulos: eu sou a luz, e enquanto eu estiver aqui, vocês não andarão em trevas. Amém? Amém. Graças a Deus. Irmãos, que pena que as horas não dá mais. Eu quero estar aqui passando para o pastor Rosalino, que estará ministrando a oração da campanha. E nós estamos aqui auxiliando o servo do Senhor. Eu já gostaria, pastor Rosalino, deixar chamar os obreiros. Pode ser? Vamos já se organizar. Você já sabe as suas posições. Amém? Então já vamos se colocar aqui, que o pastor Rosalino já vai estar assumindo os microfones. E nós vamos estar fazendo aquela oração poderosa em nome de Jesus. Graças a Deus. E você que veio nessa noite, querido, creia somente. Creia somente, que tu verás a glória de Deus. Graças a Deus.